Olá, como é que vocês estão? Espero que muito bem. E eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. Vocês sentem como se tudo na sua vida você tem que conquistar com muito esforço? Isso quando você consegue alguma coisa? Porque na maioria das vezes você tenta e o negócio parece que é empacado demais. Ou quando tá assim, ó, faltando 1 milímetro para você realizar uma coisa, parece que na última hora tudo dá errado. E pode ser que isso seja em uma ou duas áreas na sua vida, ou você tem a sensação de que tudo na sua vida dá errado. Se esse for o seu caso, te convido para sentar aqui nessa roda de bate-papo. Vamos fazer de conta que a gente está numa roda de bate-papo. Então, ignore os barulhos aí de fora e concentre-se no tema desse vídeo que é bem pertinente. Por que eu fiz essas perguntas para vocês? Porque isso, assim, era como eu me sentia na minha vida. Então eu já passei muito por isso durante muitos e muitos anos. E só quem passa por isso sabe como é frustrante. Tudo que você toca dá errado, ou quase tudo. Ou assim, você olhar para o lado e acabar se comparando com a grama do vizinho, parecendo que para as outras pessoas a vida flui. Você tem essa sensação? Quando você entra na sua rede social, você, poxa, parece que a vida daquela pessoa flui e eu faço tudo certo, ou às vezes eu também não tenho disposição que aquela pessoa tem, e acaba entrando num looping de satisfação, de apatia, e quanto mais você dá com a cara nas portas, você vai ficando desanimado, ou não, às vezes você tenta, mas parece que o negócio nunca vai. Só quem passou por isso sabe como isso é cansativo, né, gente? Eu já passei isso muito, e é muito ruim, porque eu não tinha consciência do que acontecia comigo. E é isso que eu vou trazer para vocês, porque o conhecimento, ele liberta, ele é libertador. E quando eu entrei na psicanálise, eu sou terapeuta, para quem não me conhece, quando eu caí nesse mundo do autoconhecimento, física quântica, espiritualidade, eu fiquei igual pinto no lixo, porque é um conhecimento que é mais um reconhecimento, sabe? Porque você só consegue escutar aquilo que você está pronto para ouvir, parece que era algo que já estava em mim, só que eu não via. Quando eu comecei a entender esses conceitos que eu vou trazer para vocês agora, parece que o mundo assim se expandiu, sabe? Não que não tenha desafios, mas eu sei hoje em dia onde estão as minhas travas em algumas áreas e o que eu tenho que fazer a respeito. Então, quando você tem lucidez do que está acontecendo, é mais fácil a gente conseguir fazer algo a respeito. E hoje eu estava lendo um trecho do livro do Jordan Peterson, que é 12 Regras para a Vida. E explica muito sobre isso. E eu vou ler para vocês bem rapidinho esse trecho. As pessoas criam seus mundos com as ferramentas que estão ao seu alcance. Ferramentas com falhas produzirão resultados com falhas. O uso repetido das mesmas ferramentas com falhas produzirá o mesmo resultado com falhas. Então, o que acontece não é que para você tudo dá errado, é que as ferramentas que vocês têm usado, elas estão com falhas, porque se elas não estivessem com falhas, os resultados viriam. E a psicanálise explica muito sobre isso, porque na nossa primeira infância, até os 7 anos principalmente, nós somos só inconsciente. Nós não temos o nosso consciente ainda, nós não somos conscientes. E o nosso inconsciente, na primeira infância, ele funciona como uma esponja. Então, a gente recebe do meio que a gente vive crenças, valores, princípios, que para a criança é uma verdade absoluta. Hoje, na sua vida adulta, nós, seres humanos, somos governados pelo inconsciente, sabia? E o nosso inconsciente é 95% contra 5% da consciência. Então, isso explica porque muitas vezes, conscientemente, você quer se desenvolver na sua carreira profissional, você quer atrair um bom relacionamento, você quer ficar rico, você quer coisas boas para você. Quem não quer? Mas o que acontece muitas vezes é o oposto. Por quê? As crenças, os hábitos, eles estão estabelecidos no inconsciente, no qual você não tem acesso. Então, ali estão as suas emoções, as suas dores, os seus traumas. Então, para você ter uma noção de como está a sua vida hoje, os seus resultados,
observe a forma como você se sente. A forma como você se sente hoje é um indicativo do que está no seu inconsciente. Então é por isso que muitas vezes você intenciona uma coisa e atrai outra, e isso é muito frustrante. Só que quando você tem essa consciência, como eu comecei a ter essa consciência quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a aplicar métodos e práticas de reprogramação desse inconsciente, substituindo ele por outras crenças. Porque quando você muda as suas crenças, você muda a sua ação. E você só pode mudar a sua vida se você mudar as suas crenças. Deve ser por isso que Jesus falou lá para o fariseu que para você encontrar ou chegar no reino do céu, você tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que se tornar uma outra pessoa. Para você colher resultados diferentes do que você tem hoje, você precisa literalmente se tornar outra pessoa, mudando as suas crenças, os seus padrões. Gente, assim, muitas vezes a gente pode encarar isso como algo negativo, né? Crenças e padrões, como se fosse algo ruim, essa programação do nosso cérebro como algo ruim. Mas essas crenças, esses aprendizados, esses caminhos neurais que a gente desenvolve, é para a gente não precisar reaprender tudo todo dia. Como, por exemplo, andar de bicicleta. Se você já sabe andar de bicicleta, o seu cérebro já sabe o caminho neural que precisa fazer na hora de você andar de bicicleta, você não precisa aprender todas as vezes. Então, muitas coisas são pertinentes e são para a nossa sobrevivência. Você ter medo do perigo de pular de um edifício. Se você não tivesse medo, você subiria num prédio e pularia, porque você não tem medo. Então, esse medo é necessário para que você sobreviva. Só que tem alguns medos e algumas crenças que nós temos que são crenças que nos limitam. É sobre isso que eu estou falando, sobre as suas crenças limitantes, e não as crenças e os hábitos necessários para a sua sobrevivência. Nos tempos primitivos, era necessário os pais passarem suas tradições ali de pai para filho, para não morrer aquela tradição, para não morrer aquele conhecimento. Só que no meio disso que a gente recebe na infância, do meio que a gente conviveu, não só pais, mas como professores, meio social, muito disso são crenças limitantes que sabotam os nossos objetivos. Eu fiz uma anotação aqui muito importante para vocês. O que cria a nossa realidade é a nossa percepção sobre as coisas. Então, é a percepção que você tem sobre as coisas que cria a sua realidade. E outra coisa, uma pergunta que eu quero te fazer. Olha o funk rolando aí na rua. Qual significado você dá para a sua vida? Quais as histórias que você conta sobre a sua vida? Dar um novo significado a uma velha história, para você viver novos sonhos, atingir outras coisas. Se o que você está vivendo hoje não está bom, você vai ter que dar um novo significado às histórias que você conta. Vou te dar um exemplo. Você hoje quer se relacionar afetivamente, relacionamento amoroso, mas você não confia nos homens. Por quê? No passado você foi traída. Então, inclusive, pode ser que você tenha sido traída mais de uma vez. Então, pode ser que você esteja com uma crença de que todo homem não vale nada, porque se você se relacionar, você vai ser traída. Então, muitas vezes, você entra no relacionamento e começa aquele ciclo de desconfiança, de possessividade, de controle, e aquilo ali acaba minando a sua relação. Então, é por isso que muitas vezes a sua relação não vai para frente, porque você não consegue se libertar dessa carga emocional, desse trauma daquela traição. Não que você tenha que aceitar a traição como algo que foi positivo na minha vida, mas você pode contar hoje uma nova história sobre aquilo que te aconteceu. Ok, fui traída, aquilo ali diz mais sobre o outro do que sobre mim. Isso não quer dizer que os meus próximos relacionamentos serão iguais. Só serão iguais se você tiver essa crença estabelecida de que você não pode confiar em homens. Então, para você adquirir prosperidade na sua vida em todas as áreas, eu fiz até uma anotação aqui. A prosperidade é o estado permanente de que sentimos que já temos tudo. Olhar com gratidão para o que já temos. Então, a gratidão é uma chave tanto para você mudar a situação da sua vida. E eu vou falar para vocês de uma chave que eu uso também, que ela é de Access Consciousness. Eu sou terapeuta também de Access Consciousness, que é a questão das perguntas. Por quê? Pode parecer algo bobo a princípio. Vou te dar um exemplo. Tem uma coisa que está dando muito errado na sua vida. Você pode olhar para essa situação e perguntar: como pode melhorar?
mesmo se for, tanto como uma coisa boa como uma coisa ruim. Se for uma coisa boa, como pode melhorar para você ter mais daquilo? E se for uma coisa que você não está gostando, como pode melhorar? Ou que escolhas eu tenho aqui? Quais as possibilidades? Ou uma pergunta assim, ó. O que eu não estou considerando que se eu considerasse eu mudaria essa realidade? Pode parecer estranho, pode parecer bobo, mas eu vou te explicar o que acontece. Para você mudar uma realidade, igual eu te falei, você tem que mudar as suas crenças. O seu cérebro, ele é muito inteligente. Então você já tem um jeito pré-determinado de funcionar a partir de cada situação, como se fosse o seu destino. Você já está destinado a um certo caminho, porque o teu cérebro já desenvolveu aquele caminho neural de acordo com aquilo que você já viveu no passado. Então, quando você faz tudo do mesmo jeito, é como se você estivesse trazendo o seu passado para o presente e reproduzindo o teu passado no futuro. Por isso que a gente repete os mesmos ciclos de relacionamento, de escassez, de tudo, das porcariadas todas que a gente recria. Porque a gente traz o passado. E isso só acontece quando você não está consciente no seu momento presente. Porque você só consegue também fazer a pergunta quando você está consciente, você está presente. O que a pergunta faz? Ela meio que dá uma despistada nesse teu sistema de crenças. E o teu cérebro vai ter que buscar resposta para aquilo. E a pergunta, ela te tira do piloto automático. Esse é o ponto. Porque se você está repetindo ciclos, está frustrado, repetindo padrões, é porque você está vivendo no piloto automático. Você só está reproduzindo as suas experiências do passado no presente. É isso. Quando você pergunta ao cérebro, isso aqui eu não sei, nunca fiz desse jeito. Ele vai buscar respostas para aquilo que você está perguntando. Mas outro ponto que eu vou te falar. Quando você fizer essa pergunta, você não precisa ficar preocupado com a resposta. Que escolhas eu tenho aqui? Aí fica, meu Deus, não está vindo escolha. Ficar com essa preocupação. Só pergunta e solta. Você pode perguntar mais de uma vez. Você tem, digamos que, uma proposta profissional, você está na dúvida se aceita ou não. Universo, como pode melhorar? Que escolhas eu tenho aqui? O que está certo sobre isso? No caso de uma proposta de trabalho, o que está certo sobre isso? E fica aguardando a resposta, porque o seu cérebro, ele vai procurar a resposta. E às vezes, a gente repete padrões, a gente sofre à toa, porque a resposta está na frente do nosso nariz muitas vezes. Porque quando você pergunta assim, que escolhas eu tenho aqui que eu não estou considerando, mas que se eu considerasse eu mudaria essa realidade. Isso vai fazer um nó no teu cérebro, porque ele vai buscar a resposta. Agora, se você não está consciente, você está ali naquela rotina, acorda, vai para o trabalho, faz as mesmas coisas sempre, come a mesma comida, fala com as mesmas pessoas, sempre tudo do mesmo jeito, no piloto automático, o seu cérebro já tem pré-definido as suas ações. Como que os seus resultados vão ser diferentes? Você já tem tudo ali certinho na tua mente de como tem que fazer para cada coisa. Não tem como viver coisas diferentes se você não sair do piloto automático. Então, a gratidão e pergunte, igual a criança. A criança tem uma fase dela que ela pergunta tudo e muitas vezes o adulto não tem paciência para responder e com o tempo a criança vai parando de perguntar. Mas isso era algo que a gente nunca tinha que deixar de lado, a questão de perguntar. Seja igual uma criança, né? O reino dos céus você não tem que ser igual uma criança. O que a criança faz, gente? A criança ela não tem vergonha de perguntar, ela não tem vergonha de mostrar as suas fragilidades, as suas limitações. Então, quando você começa a praticar isso, você vai ver que a sua vida vai mudar, assim, instantaneamente. Faz a pergunta, solta para o universo, que a resposta ela vai vir através de insight. Caramba, você vai ter um insight, de repente, nossa, como que eu não pensei nisso antes? E pronto, problema resolvido. Pode aparecer uma pessoa, uma sincronicidade, a pessoa vir com uma resposta, ou com uma solução, ou com uma saída, ou com uma proposta de trabalho, uma proposta de, sei lá, de tantas coisas. Então a pergunta, ela liberta, a pergunta abre portas. Agora, quando você já conclui, por exemplo, que você não é capaz, que tudo na vida para você é difícil, você está se limitando. Se você fala que você não é merecedor, que você não tem capacidade, é isso mesmo que você vai viver. E era isso que aconteceu comigo durante muitos e muitos anos. Eu tinha complexo de inferioridade, achava que eu não era capaz, eu não era bonita o suficiente, eu não era boa o suficiente. Eu já concluía que ia ser assim, porque nunca foi diferente. Oportunidades melhores de trabalho não iam surgir, porque é assim para todo mundo. Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que se matar
até a última gota, porque é assim que tem que ser. Então, consequentemente, essa crença se torna realidade. E você vai seguir os mesmos caminhos de sempre. Então, experimente praticar as perguntas. Como pode melhorar? O que está certo sobre isso? O que eu não estou percebendo nessa situação que eu só percebesse? Porque aí te traz uma maior clareza. Você não age a partir da reatividade, a ação-reação. Você só não reage ao meio, você se torna uma pessoa mais consciente. Então, essa ferramenta da pergunta do Access Consciousness, ela vai te ajudar nessa questão de te tornar mais conscientes e mais presentes na sua vida. E só assim você vai viver uma nova história. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que têm uma vida assim gloriosa, veio de um lar muito ajustado, ou veio, por exemplo, de um lar que todo mundo é rico. A família, os antepassados, os avós, então aquele sistema de crença de como ganhar dinheiro foi passado de geração para geração. A pessoa já nasce sabendo ganhar dinheiro. Mas a maioria das pessoas não é assim. Você veio num lar muito humilde, você pode ter ouvido crenças do tipo: dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, isso é coisa de rico, isso não é pra gente. Então você já cresceu acreditando que você não pode ser rico, que você tem que se contentar com o trabalho que você tem ganhando um salário mínimo, e que você não pode almejar e desejar mais do que isso, que você não tem capacidade de furar essa bolha. E isso é uma grande mentira, é uma crença. Então, analisa na tua vida hoje as áreas que você não está satisfeita, anota. E que crenças tem ali? Porque se algo não está dando certo, é uma crença limitante que tem. Então, quando você fica na pergunta, a resposta, quando você menos esperar, ela vai surgir. Ah, é por causa disso. E se eu fizer de um jeito diferente? E foi isso que eu apliquei na minha vida, gente, porque eu sempre tive uma mente muito fixa, muito rígida, eu sempre fazia tudo do mesmo jeito. Se eu gostava de um restaurante, eu só ia no mesmo restaurante, pedia o mesmo prato do cardápio, porque eu não queria arriscar pedir outra coisa e não gostar da comida e gastar dinheiro com comida ruim. Então, sobre esse exemplo que eu te dei, você pode começar nos pequenas coisinhas, não precisa ser uma coisa radical, é passo por passo, é um processo. Então eu comecei a me permitir conhecer restaurantes diferentes, pedir pratos diferentes, passar por ruas diferentes, me vestir de uma roupa que eu nunca tentei usar antes, usar um penteado de cabelo que eu nunca tentei, nessas pequenas ações. E o que eu pude perceber com essas pequenas mudancinhas? Que as escolhas novas que eu fiz, na maioria das vezes foram melhores do que as antigas. Aí a pergunta que eu me fiz: quais áreas da minha vida, se eu escolhesse diferente, eu poderia estar vivendo muito melhor do que eu já vivi antes? Então, muitas vezes, ao mudar o prato e gostar mais daquilo que eu escolhi novo, eu comecei a ter menos medo do novo, sabe? Eu percebi que o novo não é ruim, necessariamente. Pode acontecer, ok, escolhi um prato, realmente, confirmei que aquele ali é ruim, mas você fazer uma escolha nova e essa escolha não ser tão boa assim, não quer dizer que todas as outras escolhas sejam ruins. Permita-se, abra espaço para o novo. Que pode ser que você não está dando espaço para o novo, você não está dando espaço para o novo relacionamento acontecer, você não está dando espaço para as coisas se manifestarem na sua vida, porque você já acredita que as coisas são daquele jeito ali, que não vai mudar, não vão mudar. Então não adianta você só orar. Se você é uma pessoa religiosa, você faz uma oração. Se você não acredita que aquilo ali vai acontecer, ou se você acha que é algo externo a você que vai mudar a sua realidade, sinto lhe informar que não vai. Deus não vai vir alguma coisa lá de fora e transformar a sua vida. Isso é algo que cabe a você. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. É você que tem que estar disposto a mudar. O que pertence a mim? O que seja a minha parte nessa situação. Porque se só acha que eu vou lá e escrevo 10 vezes na virada do ano, os meus sonhos, minhas metas, oro a Deus, escrevo no papel, mas se você não mudar quem você é, as suas crenças, se você não mudar a sua percepção, as histórias que você conta, experimenta contar uma nova história da tua vida. Hoje está tudo ruim porque no passado meus pais, assim assado, se separaram, eu cresci num lar de muito conflito, muito cedo tive que trabalhar, aí logo constituí família, por isso que hoje eu não tenho a vida que eu gostaria. Ok, tudo que aconteceu foi o que foi, mas que tal dar uma nova roupagem, uma nova perspectiva sobre essa situação?
Quem sabe hoje? Por que hoje eu não posso escolher uma nova vida? Ok, vídeo, que foi o que aconteceu comigo, tá, gente? Vim de um lado desajustado, passei por muitos abusos, muita abandono, não tive muitas oportunidades ou nenhuma, não tinha dinheiro, eu vim de um ambiente escasso. Então, hoje eu escolho quebrar esse ciclo e fazer diferente. Que escolhas, universo, eu tenho aqui? Deus, Jesus, o que eu posso escolher de diferente hoje para ter a vida que eu gostaria? Eu quero isso, isso, isso. O que eu preciso fazer para que isso seja realidade na minha vida? E contar novas histórias. Você pode contar uma nova história. Tudo bem, meu passado não foi legal, mas eu não sou vítima do meu passado. O meu passado me deu as ferramentas, a estrutura, a força, o alicerce para eu chegar até aqui com total força. E eu vou usar tudo o que eu passei como propósito na vida de outras pessoas, seja através de ser uma empresária, da oportunidade de trabalho para pessoas, seja sendo psicólogo, ajudando pessoas, sendo, enfim, tendo uma família estruturada e servindo de exemplo para outras pessoas acreditarem no amor, no casamento, tantas coisas, tantas possibilidades. Mas se você ficar naquele lugar de vítima, de coitado, que se Deus não vier me ajudar, eu vou ficar aqui, vai ficar aí, não vai mudar. É sobre isso, você tem que mudar a tua percepção sobre as coisas e dar um novo significado para elas, nascer de novo. Você não vai voltar para a barriguinha da sua mãe. Isso é o nascer de novo. Isso é encontrar o reino dos céus. É você ressignificar, dar novo significado, nova história para as suas crenças. E com certeza com isso, você tem a capacidade de ter uma vida muito próspera. E eu não falo só de dinheiro, é de você ter paz, harmonia familiar, de você dar sentido, dar significado para a sua vida. E isso tudo que eu compartilhei com vocês nesse vídeo, é experiência própria, porque eu fiquei anos nessa ladainha, andando em círculos, igual o povo de Israel no deserto, era assim que eu ficava. Eu tinha muito ressentimento dos meus pais, eu tinha mágoa das coisas que me aconteceram, só que eu não sou o que me aconteceu. Eu posso hoje escolher me tornar outra coisa e fazer novas escolhas. Eu não preciso escolher sempre o igual. O Access Consciousness também tem a ferramenta incremento de 10 segundos, que você pode a cada 10 segundos mudar de ideia. Ah, escolhi essa área para trabalhar, não quero mais, quero outra. Não quero mais ter relacionamentos difíceis. Escolho quebrar ciclos. Ontem eu queria usar o cabelo cacheado, hoje eu quero usar liso. Quero mudar. Porque você não pode ficar se prendendo a lealdades que já não fazem mais sentido para você, que já não estão te trazendo alegria e felicidade, realização. A vida ela precisa ser vivida, você precisa ter gosto por viver. E é isso, gente. E se você tem um desejo no teu coração, para finalizar, quando você deseja algo, é o sinal do que o Criador está dizendo, já é seu. Tudo que você deseja, te deseja na mesma medida. Então, se você tem um desejo no teu coração, seja lá qual for, em que área, aquilo ali, tome posse como se já fosse seu. Antes dos teus sentidos te mostrarem que já é. Porque quando você já consegue ver com o seu sentido, já não é mais fé. Então, se você tem um desejo, é porque o Criador já está te enviando, é o seu caminho, sabe? O desejo é como se fosse bússolas, se for algo lícito, obviamente. São bússolas, são direções de Deus para você, mas você precisa se apropriar daquilo ali. E é uma grande chave. Sabe qual é a chave para você manifestar tudo o que você quer na sua vida? O sentimento de que aquilo já é seu. Como Neville Goddard diz, o sentimento é um segredo. Tem um livro, inclusive, sobre isso. O sentimento de que já é seu é o segredo para você manifestar. Pensou e sentiu, você precisa estar alinhado com a forma como você pensa e a forma como você sente. Você tem que orar já agradecendo, porque já é seu. São várias chaves, gente, que eu tenho colocado em prática na minha vida e tem realmente me tirou de lugares assim de muita limitação. Então por isso que eu estou conversando com vocês sobre isso, como um bate-papo, por isso que eu gaguejei dessa, não foi roteiro engessado, como se a gente estivesse realmente numa roda de amigos e trazendo tudo para vocês que fez sentido, que me tirou de um poço, assim, se vocês quiserem, depois eu falo para vocês. Hoje eu tenho 44 anos, até os 32 eu era depressiva, no fundo do poço, nada dava certo, horrível. Então eu já saí de muitos lugares, de muitas coisas,
E isso é tudo que eu apliquei na minha vida que fez diferença. Tanto que o meu método terapêutico vai ter tudo isso. Tá? Reprogramação de crenças limitantes. Vai ser bem, bem legal. Vai ser um método integrativo no qual eu vou trabalhar muito a questão da gestão emocional e a questão do vazio existencial na era de inteligência artificial. Porque nessa era que a gente tem vivido, nunca vivemos tão confusos, tão distraídos. A palavra correta é essa, tão distraídos. E essa distração, essa falta de conexão, essa falta de senso de propósito é o que nos deixa em grande ansiedade, em grande sofrimento. E, gente, não precisa ser algo revolucionário, algo grandioso. Às vezes a gente acha que para a gente ser bem sucedido na vida, a gente precisa fazer o que todo mundo faz. Às vezes o que para você faz sentido é algo bem mais simples, sabe? Você não é uma pessoa que almeja assim milhões. Às vezes para você a prosperidade é você ter comida na mesa, ter sua casa, sua família unida. Então faz sentido para você? É esse caminho que você tem que seguir. Agora, quando você está desalinhado com o seu eu verdadeiro, com a tua essência, você quer caber nos padrões, nos moldes do mundo. Aí quando você entra numa rede social, é terrível, porque você vai ver lá a pessoa andando de jatinho, viajando o mundo inteiro. Nunca foi seu sonho. Às vezes você já vive o seu sonho e não consegue nem reconhecer, porque você fica ali se comparando. E era isso que acontecia comigo. Então, por isso que é muito importante essa jornada de autoconhecimento, gente. Você querer se conhecer é libertador demais. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês têm algo a acrescentar aqui nos comentários, se fez sentido esse emaranhamento de informações que eu trouxe aqui. Eu adoro gravar vídeos assim, nesse modelo bate-papo. É isso aí, gente. Grande beijo e até o próximo vídeo.